Olá, tudo certo? Olha, quando a gente pensa em um contrato, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma. Duas pessoas assinando um papel. E aquele acordo vale só para elas, certo? Mas e se eu disser que a assinatura de um contrato pode, na verdade, criar obrigações e até direitos para gente que nem chegou perto desse documento? Pois é, bora mergulhar nisso e descobrir como o mundo jurídico é bem mais conectado do que parece. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Claro que sim. Puxa, como é que alguém poderia ser obrigado a fazer algo por um acordo que nem viu? Mas, como a gente vai ver, o direito teve que criar umas soluções bem mais espertas para o dia a dia dos negócios. E, para ser justo, a regra geral é essa mesmo. O nome técnico para isso é Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato. A ideia é que o contrato funciona como uma lei particular que só se aplica a quem concordou com aquilo. Esse é o nosso ponto de partida. Só que essa regra não é um muro de concreto intransponível. Pense nela mais como uma cerca, que tem alguns portões bem importantes. O direito civil criou mecanismos para que os contratos possam, de propósito, jogar seus efeitos para fora do clube fechado de quem assinou. E são justamente esses mecanismos que a gente vai investigar agora. A primeira brecha que a gente vai olhar é uma figura muito curiosa, a promessa de fato de terceiro. Imagina só, uma pessoa, dentro de um contrato, basicamente vira e fala: olha, eu garanto que uma outra pessoa, que não está nem aqui, vai fazer tal coisa para você. Vamos entender quem é quem nesse rolo. A gente tem o promitente, que é quem faz a promessa, tem o promissário, que é para quem a promessa foi feita, que fica esperando o resultado, e a peça-chave, o tercinho, a pessoa que, em tese, vai ter que agir. O ponto central aqui é que esse terceiro não assinou nada, ele está completamente fora do contrato original. Agora, a consequência disso é a parte mais importante. A lei é super direta. Se o terceiro não cumprir o que foi prometido, quem paga o pato não é o terceiro, não. É o promitente. A responsabilidade é toda de quem prometeu. O terceiro só passa a ter uma obrigação se e quando ele topar fazer. E isso leva a gente para uma diferença fundamental. A obrigação de quem promete não é uma obrigação de meio, ou seja, ele não promete só que vai tentar convencer o outro, nada disso. A obrigação aqui é de resultado. Ele está garantindo que a coisa vai acontecer. A lei entende que se alguém foi ousado o suficiente para prometer pela vontade de outro, tem que arcar com o risco se essa vontade não aparecer. Para isso ficar cristalino, vamos para um exemplo prático. Pensa no empresário, o nosso promitente. Ele fecha um contrato com uma emissora de TV, a nossa promissária. A promessa é garantir um show exclusivo de um cantor super famoso, que é o nosso terceiro. O contrato é só entre o empresário e a emissora, ponto. E qual o desfecho? Se no dia do show o cantor simplesmente não aparece, não importa por quê, a emissora não pode ir atrás do cantor com base naquele contrato. Ela vai cobrar de quem? Do empresário que não entregou o resultado que prometeu. É ele quem vai ter que pagar por todas as perdas e danos. A responsabilidade é toda dele, não tem para onde correr. Agora vamos para a nossa segunda figura, que meio que inverte a lógica. E se, em vez de criar um problema para um terceiro, um contrato pudesse criar um direito direto para ele? Sim, isso existe. É a chamada estipulação em favor de terceiro. A estrutura aqui também tem três pontas. Temos o estipulante, que é quem encomenda o benefício. O promitente, que é quem se compromete a entregar esse benefício. E o beneficiário, o terceiro, que não participa da negociação, mas é quem vai receber a vantagem no final. O exemplo mais clássico de todos, que todo mundo entende na hora, é o seguro de vida. O segurado é o estipulante. A seguradora é a promitente. Eles fecham um contrato em que a seguradora se obriga a pagar uma grana, não para o segurado, mas para um terceiro, o beneficiário, caso o segurado venha a falecer. O beneficiário não assinou nada, mas o direito ao dinheiro é todinho dele. Então, o ponto nevrálgico é esse. A estipulação cria um direito de crédito para o terceiro, que é só dele. E o mais curioso é que tanto quem estipulou quanto o próprio beneficiário podem bater na porta da justiça para exigir que a promessa seja cumprida. É por isso que os especialistas dizem que essa é a exceção mais forte, mais direta àquela regra de que contrato só vale entre as partes. E finalmente chegamos à nossa terceira e última figura, que talvez seja a mais dinâmica de todas. E se um contrato já nascesse com uma vaga em aberto, com a possibilidade de uma das partes ser trocada por um terceiro no meio do caminho? Esse é o contrato com pessoa a declarar. A palavra-chave aqui é flexibilidade. Uma das partes, já na largada, coloca uma cláusula dizendo mais ou menos assim:
eu estou assinando agora, mas guardo o direito de, até tal data, apontar outra pessoa para assumir o meu lugar. E o detalhe crucial, quando essa nomeação acontece, os efeitos são retroativos, ou seja, é como se a pessoa indicada tivesse assinado o contrato lá no primeiro dia. Isso é uma mão na roda no mercado imobiliário. Pensa num investidor que assina um compromisso de compra e venda de um imóvel. Depois, com calma, dentro do prazo, ele indica o cliente final que vai de fato ficar com o imóvel. Qual a vantagem? Economiza um dinheirão e um tempo danado porque evita os custos de uma dupla transferência de propriedade. É pura eficiência. Agora, cuidado para não confundir isso com outra coisa parecida, que é a cessão de contrato. Para entender a diferença, pensa num time de futebol. O contrato com pessoa a declarar é como contratar um jogador e já avisar, olha, até o campeonato começar, eu posso indicar o outro no seu lugar. E aí, para todos os efeitos, é como se esse segundo jogador tivesse sido o contratado desde o início. Já a cessão é diferente. O campeonato está rolando e um jogador decide passar a vaga dele para outro. A troca só vale dali para frente. O pulo do gato está todo no timing da coisa. Certo, a gente viu esses 3 mecanismos, que parecem complicados. Mas e daí? Por que o direito se deu ao trabalho de criar essas exceções? O que a gente tira de tudo isso? A grande lição, no fim das contas, é que aquela regra de que o contrato só vale entre as partes não é um dogma sagrado. O direito simplesmente percebeu que o mundo real, o mundo dos negócios, é dinâmico, é conectado. Essas ferramentas todas foram criadas para dar mais agilidade e segurança para as relações comerciais, adaptando a lei à vida como ela é. Então, para a gente amarrar tudo, na promessa, o terceiro é o alvo da ação, sem obrigação nenhuma até que ele concorde. Na estipulação, o terceiro ganha um direito de presente, ele vira credor. E no contrato com pessoa a declarar, o terceiro pode literalmente vestir a camisa de uma das partes originais. São 3 soluções diferentes, para 3 necessidades bem específicas do mercado. E para fechar, quero deixar uma pulguinha atrás da orelha. Se um contrato pode criar obrigações para um, dar direitos para outro, e até permitir a substituição de gente no meio do jogo, tudo isso envolvendo pessoas que não assinaram nada, até que ponto a gente pode dizer que um contrato é um assunto puramente privado? Fica aí a reflexão sobre essa grande teia que conecta as relações jurídicas e comerciais. Obrigada pela companhia e até a próxima.